Mensagem do Espírito Ramatiz, recebida no dia 3 de março de 2021. Queridos amigos, que Deus os abençoe com muita paz. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Que nosso encontro seja gratificante a vocês, como está sendo para mim. Há uma necessidade de se trazer algumas explicações no tocante ao momento planetário e vocês compreenderem o porquê de muito estar a se falar em autoconhecimento e expansão da consciência, que não é, amados, ser perfeito, mas ser consciente de si. A perfeição não é um resultado a ser alcançado. A perfeição é um caminho que se realiza. Uma criança em tenra idade, em escola primária, que realiza aquela tarefa que é da sua condição de aluno primário, ela foi perfeita. Mais adiante, em outras turmas, já um pouco mais avançadas, se realizando as tarefas pertinentes ao grau em que se encontra naquele momento, esse aluno também foi perfeito. Se compreende, por esta analogia, que no atual estágio em que meus amados se encontram, a tarefa a ser realizada é o conhecimento de si. É agora o caminho de volta, é a desconstrução de um sistema que foi implantado, e então vocês se descobrirem felizes, conscientes de si, e isto é se realizar. Enquanto, meus amados, a culpa estiver fora de vocês, haverá muito karma a ser experimentada. Quando se projeta uma culpa, está se fazendo uma acusação, um julgamento. E essa acusação e esse julgamento são qual erva daninha que se espalha desordenadamente. Por exemplo, se esta irmã, por quem me comunico, acusa algum de vocês por terem causado algum transtorno, e por mais que algum de vocês tenha feito algo desagradável, mas que a atingiu por conteúdo inconsciente dela, e se ela não procura conhecer este conteúdo e alguém que lhe seja querido perguntar-lhe o porquê de sua tristeza, ela irá responder que é devido ao que o outro lhe fez de desagradável, assim, plantando uma semente de discórdia. Esse amigo, que lhe é querido, passará a enxergar o outro, o objeto do julgamento, com outros olhos. E este julgamento espalha-se, como disse, qual erva daninha, abrindo-se, portanto, uma cadeia kármica. Ela, tendo conhecimento de si, reconhecerá que de alguma forma contribuiu para o evento desagradável produzido pela outra pessoa, pois que o outro é um espelho do seu inconsciente, independentemente dos conteúdos que lhe sejam desconhecidos. Esta outra pessoa, desse modo, cuidará de conhecer o que lhe pertence, e ela deverá cuidar do que lhes pertence. A ofensa é responsabilidade do ofensor, e a mágoa é responsabilidade de quem se magoou. O inconsciente dela buscou no inconsciente dele, o ofensor, conteúdos seus para que ela viesse a se conhecer. Carl Gustav Jung já afirmou que o inconsciente de uma pessoa se projeta sobre o inconsciente de outra pessoa. E isso porque estamos todos mergulhados no mesmo mar, com histórias diferentes, mas o mar é o mesmo para todos. Qual, então, a importância de conhecer a si mesmo e trabalhar seus conteúdos inconscientes e ser feliz? No caso do exemplo, essa pessoa, conhecendo a si mesma e trabalhando seus conteúdos,
não se magoaria com a ofensa. Quem é feliz não se magoa. Se você é uma pessoa que está magoada e ferida, você não é feliz. Não que uma ofensa não doa, mas o sofrimento é a posse que se toma da dor. E o que é que isso tem a ver com o atual estágio planetário? Já foi dito outras vezes que consciência é luz. E cito mais uma vez Carl Gustav Jung, grande mestre que teve a oportunidade de deixar aqui estes ensinamentos, que afirmou que ninguém se ilumina por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente sua própria escuridão. Consciência é luz. Consciência é compreensão. Ao se ter consciência de si, acende-se uma luz, expandindo o campo áurico. Quando uma pessoa toma consciência de si e, tomando consciência de si, transforma-se e expande-se, sua proteção compreende-se que não se trata do que se deve fazer, mas do que se é. Ao expandir-se, mudou uma informação energética. E o que não estiver de acordo, o que não encontrar afinidade com essa informação energética, não encontrará, portanto, ressonância. E 10.000 cairão à sua direita, e 10.000 à sua esquerda, e tu não serás atingido. Isto porque, quero agora que vocês imaginem certa cena, e será mais fácil imaginar quem já cozinhou em panela de pressão. Ao se retirar do fogo a panela de pressão, com todo aquele conteúdo em ebulição, se mexe na válvula da pressão, liberando pouco a pouco a pressão contida. Quando se percebe que já pode deixar o restante da pressão ser liberada, assim o faz. E deixa-se que este restante de pressão seja totalmente liberado. No caso de trazer essa analogia, é porque o nosso planeta não tem mais tempo. Até o momento, tem-se feito esse controle da válvula. Inúmeros seres, que não tem como vocês dimensionarem, trabalham e têm trabalhado ininterruptamente pelo controle dessa pressão. Evitou-se uma terceira guerra mundial e deu-se uma guerra biológica, mais branda, a pressão saindo aos poucos. Da mesma forma, esses trabalhos são realizados na crosta terrena, se evitando erupções vulcânicas e tsunamis. E o que já ocorreu, amados, foi só um pouco dessa pressão. Contudo, para se abrir a panela de pressão, que o processo natural é abri-la, pois que o conteúdo nela contido não pode ficar lá para sempre, é natural, tomando por base essa analogia, que a Terra encontre sua nova forma de ser. Vocês já ouviram falar, ou mesmo já perceberam por vocês mesmos e falaram, ao chegarem a algum local litorâneo, por exemplo, que quando eram crianças, a água daquele mar ou rio chegava a determinadas pedras e hoje não mais. Percebem que a água está mais próxima ou mais distante, que houve um avanço ou um recuo. Naturalmente, as coisas mudam de lugar e alguma dessas mudanças, mesmo dentro de um processo natural, tem sido até então controladas à pressão. No entanto, há um momento em que você percebeu que já pode deixar a válvula da pressão liberada e o restante da pressão sair. Pois bem, meus amados, é chegado esse momento que em algumas coisas não vai mais poder segurar a válvula para controlar a pressão. Mas 10.000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, e se você expandiu a sua consciência, não será atingido.
Conta-se ainda com alguns anos de dificuldades, mas onde há crise, há crescimento. Não tenham medo de nada, porque a morte não existe. E esperamos que vocês já tenham consciência disso, pois que quem vai pode voltar em condições muito melhores. Busquem se alimentar de produtos saudáveis dentro das possibilidades de cada um. Economizem água, não demorem no banho, não deixem torneiras abertas sem que esteja se utilizando adequadamente da água. Respeitem a água. Água é vida. Tudo no planeta tem vida. Tudo é vida. O planeta é um presente. É uma casa de presente para vocês. É moradia de vocês, sim. Mas isso não vos dá o direito de causar desordem nesta casa. Busca-se muito a iluminação, imaginando figuras de luz. Mas se não conhecer a si mesmo e conhecer os vossos excessos, difícil será expandir-se. Sejam fraternos. Não precisam distribuir 300 ou 500 cestas básicas, se você não é uma organização para isso. Mas aquele seu pão que foi comprado a mais pode alimentar alguém no caminho do seu trabalho. Sejam fraternos. Não desperdicem alimentos. Vocês são fraternos, só não sabem disso. E, sabendo, serão felizes. E, sendo felizes, nada será obstáculo para a prática efetiva do bem. Amados, não temam absolutamente nada, mas tenham consciência de tudo. Deixo o meu coração com amor para cada um de vocês. Ramatiz.